Olá, meu querido. Olá, minha querida. Seja bem-vindo à nossa aula de número 1. Nessa aula, vamos fazer uma breve introdução do que é inteligência emocional. Então, você vai começar entendendo o conceito nessa aula. Depois, nós vamos abordar por que a inteligência emocional ela é crucial para o sucesso em nossa vida. Também vamos ver os benefícios da inteligência emocional em cada área da nossa vida, que são as três dimensões que estaremos abordando. E no final, você vai aprender um pouco mais a respeito dos fundamentos essenciais no gerenciamento da sua inteligência emocional. Então é muito bacana essa aula, eu quero que você preste muita atenção nos conceitos aqui apresentados, que você pratique os exercícios e na próxima aula você já pode me dar os primeiros resultados que terão na tua vida após a primeira aula. Vamos começar aqui pelo conceito do que é inteligência emocional. Então, eu compartilhei com você esse conceito. Esse conceito é simples, onde está dizendo que a inteligência emocional é a capacidade de reconhecer, compreender e gerenciar suas próprias emoções. Eu quero começar te explicando esse conceito. Então, preste atenção. Inteligência emocional, primeiro, é uma capacidade. Se eu falo que é uma capacidade, eu estou te dizendo que ela exige um conjunto de habilidades a serem desenvolvidas. E quando eu falo de habilidades a serem desenvolvidas, eu estou falando de algo que você pode desenvolver, que você pode aprender. Por exemplo, nós não aprendemos e não nascemos, melhor dizendo, nós não nascemos sabendo falar e nem andar, mas nós desenvolvemos essas habilidades, primeiro de falar, de andar, e hoje você faz isso com perfeição. Daí você precisa entender que inteligência emocional é uma capacidade, onde você vai desenvolver um conjunto de habilidades. E essa capacidade, ela é, primeiro, de reconhecer, tá bom? Compreender e gerenciar as suas próprias emoções. Então, dentro da inteligência emocional, você vai aprender, certo? A desenvolver habilidades onde você vai primeiro reconhecer, compreender e gerenciar as suas próprias emoções para depois você gerenciar as emoções dos outros. Observa que nessa definição, nesse conceito, eu estou te dizendo que inteligência emocional parte do interno para o externo e não ao contrário. Ou seja, a inteligência emocional não emana do próximo para mim, mas de mim para o próximo. Eu preciso estar bem, eu preciso me compreender, eu preciso reconhecer e gerenciar as minhas próprias emoções. Partindo desse ponto de algo que é tratado internamente, eu consigo desenvolver-me emocionalmente. Então, preste atenção no que eu vou te dizer agora. Eu estou te dizendo que o maior responsável pela tua inteligência emocional é você mesmo. Até porque existe uma recomendação bíblica que vai dizer: cuidado com os seus pensamentos, porque a nossa vida é dirigida pelos nossos pensamentos. Isso nos faz entender a importância de gerenciarmos as nossas emoções, porque se você estiver bem emocionalmente, você consegue ser produtivo, viver melhor, desenvolver-se melhor, e esse é o nosso grande objetivo nessa mentoria, ok? Primeiro, eu quero saber se você entendeu esse conceito. E para isso, aqui embaixo tem um campo de comentário onde você vai me responder se esse conceito ficou claro para você ou não. Se você não compreendeu, coloque que você não compreendeu, porque é importante que você compreenda. Eu vou responder o teu comentário. Se você tiver alguma pergunta, aproveita, faça a pergunta que eu também vou te responder, ok? Agora que você já sabe o que é inteligência emocional, nós vamos conhecer o conjunto de habilidades que vão te ajudar a desenvolver a inteligência emocional. E esse conjunto de habilidades, eu vou apresentar para você aqui 5: autoconhecimento, autogestão, motivação, empatia
e habilidades sociais. Eu vou te explicar cada uma dessas para que você tenha aí uma compreensão muito clara. Vamos começar pela primeira habilidade, autoconhecimento. Então, a primeira coisa, eu preciso saber o que é autoconhecimento. Autoconhecimento é uma capacidade, ok, que você tem de identificar e compreender as suas próprias emoções. Observa, quando você desenvolve essa habilidade de compreender, certo? De compreender, de identificar as suas próprias emoções, você vai chegar a alguns resultados. Quais são eles? Primeiro, você vai reconhecer os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Segundo, você vai reconhecer os seus valores. Terceiro, você vai perceber as suas crenças. Então, quando eu falo de autoconhecimento, eu estou falando de uma capacidade que você vai desenvolver para identificar e compreender as suas próprias emoções. Quando você tem essa autoconsciência, quando você tem essa autocompreensão de identificar essas emoções, você passa a gerenciá-las, que é basicamente a outra habilidade que nós vamos destacar, que é a autogestão. Mas antes de destacar a autogestão, eu quero te dizer que dentro do autoconhecimento, nessa mentoria, você vai aprender a identificar as suas emoções. Por exemplo, o que te deixa estressado? O que te faz ficar ansioso? O que te tira a paz? Nessa mentoria, você vai desenvolver o autoconhecimento e você vai aprender na prática, ok? A identificar essas emoções. Isso é autoconhecimento, isso é consciência. E a partir do momento que você identifica essas emoções, você vai passar a gerenciá-la, que é basicamente autogestão. Então vamos lá. Segunda habilidade, autogestão. O que é autogestão? Autogestão é simplesmente uma capacidade de você controlar as suas emoções de forma eficaz, lidando com o estresse e também lidando com a ansiedade. E isso vai ser de uma maneira construtiva para você superar essas situações, essas emoções e ter uma vida plena, como nós te prometemos. Então, observa que no autoconhecimento você identifica essas emoções. Eu te dei exemplos. Na autogestão, você vai passar a controlar essas emoções. E se você passa a controlar essas emoções, você não será mais controlado por elas. A ansiedade, o estresse, né, a irritação, tudo isso vai ser neutralizado porque você vai dominar as suas emoções em vez de ser dominado por elas. Então, eu te apresentei aqui duas habilidades. A primeira, você vai identificar essa emoção, isso é autoconsciência. Segundo, a partir dessa emoção identificada, você vai passar a gerenciá-la, ok? Vamos conhecer agora também a terceira habilidade, que é motivação. Motivação, sim. E como entra a motivação nesse caso? Muito simples. Eu vou te mostrar aqui que a motivação é simplesmente uma capacidade de se manter motivado e perseverante, mesmo diante de desafios e obstáculos. Então, observa que essa também é uma habilidade essencial e fundamental na inteligência emocional. Por quê? Porque você precisa estar motivado, você precisa aprender a desenvolver, a ser perseverante, porque todos nós enfrentamos desafios, enfrentamos obstáculos, e muitas pessoas, diante dos desafios e dos obstáculos, elas se abatem emocionalmente, elas ficam tristes, elas se desanimam, elas ficam abatidas. E se você já sofreu com isso, nessa mentoria, você vai aprender a gerenciar essa situação. Isso vai ser através da motivação, que é essa capacidade de você se manter firme, motivado, alegre e perseverante, mesmo diante dos desafios. Por quê? Porque motivação traz a ideia de motivo mais ação. Quando eu tenho essa habilidade de gerenciar minhas emoções, ok?
de identificar, gerenciar, eu passo a ter propósito, eu passo a ter objetivos, eu passo a ter alvos, e são exatamente os alvos que me fazem manter animado, motivado, né, de buscar de buscar minhas metas, de buscar os meus propósitos, de buscar os meus objetivos. É por isso que nessa mentoria você vai aprender exatamente sobre motivação, que é para você se manter animado e perseverante mesmo diante dos desafios e obstáculos. A próxima habilidade é empatia. O que é empatia? É uma habilidade, ou melhor dizendo, uma capacidade de se colocar no lugar do outro, reconhecendo e compreendendo os seus sentimentos e também as suas necessidades. Mas observe que nós estamos tratando de inteligência emocional. Primeiro você se trata, primeiro você se cuida, primeiro você se cura, para depois curar o próximo. Primeiro você identifica suas emoções, você gerencia suas emoções, você desenvolve a motivação e aí você consegue desenvolver a empatia. Você passa a compreender e reconhecer as emoções das pessoas à sua volta. E aí, meu querido e minha querida, preste atenção. Quando você aprende a gerenciar essa inteligência emocional, quando você aprende a desenvolver a empatia, você fica livre de muitos problemas. Por exemplo, decepção, por exemplo, estresse, porque quando você tem empatia, você compreende o lado do outro. E em vez de acusá-lo, você vai compreender o porquê daquela ação. E esse é um segredo que eu compartilhei com os alunos da mentoria que estão participando. Presta atenção. O nosso maior problema em desenvolver a empatia é que nós esperamos que as pessoas estejam no nosso nível, no nosso patamar. E nem sempre as pessoas estarão no teu nível e no teu patamar. E a empatia te fará compreender isso. E você verá a situação da pessoa, isso vai te evitar estresse, isso vai te evitar problemas, e você passa a ter uma visão diferente. Viu como a empatia é importante e dentro da inteligência emocional ela pode te livrar de muito estresse? Vamos aprender mais sobre a empatia no decorrer desse curso. E para finalizar essas habilidades, eu quero falar da habilidade social, ou seja, habilidades sociais, que é uma capacidade de se comunicar de forma eficaz, de construir relacionamentos sadios e também de resolver conflitos de maneira construtiva. A habilidade social ou habilidades sociais, eu estou falando de você aprender a se comunicar melhor, de forma eficaz. Então, observe que essas habilidades, elas estão interligadas. Primeiro, você identifica as suas emoções, ok? Depois, você gerencia essas emoções, você passa a ter controle sobre elas e não ser controlado por elas. Com isso, você aprende a ter alvos, metas e objetivos que te mantêm motivado, ok? Você aprende a desenvolver empatia, compreender o teu próximo, e aí você aprende a ter uma comunicação eficaz, porque a comunicação, ela não vai partir de um pré-julgamento. A comunicação, ela vai partir de uma autoconsciência, de uma visão clara, e aí você consegue se comunicar de forma eficaz. Então, nessa primeira parte aqui da aula, eu defini para você o que é inteligência emocional e também os conjuntos, né, o conjunto de habilidades que vão nos ajudar a desenvolver essas habilidades. Nós daremos continuidade na aula, num próximo vídeo, para não ficar muito extenso. Eu te espero aí na parte 2 da aula.